Pode começar? Já estamos... Pessoal, então... Fala, Jéssica. Acho que sim, pode sim. Pode começar, já estamos aí on time. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Então, dando prosseguimento aí aos colóquios, ao nosso colóquio, né? E hoje o tema é as mulheres e o direito à cidade e ao campo, né? Então, eu estou aqui hoje como agradecer aí, né, também, né, o convite para ser mediador e agradecer também a participação, o aceite, né, de vocês todas, a professora Clarice, né, vou apresentar mais a seguir vocês. Então, agradecer a todos vocês aí que estão também aí, né, acompanhando em casa, né. Então, hoje a gente vai discutir esse tema, né, as mulheres e o direito à cidade e ao campo. Então, eu vou falar um pouquinho como mediador, problematizar, e depois passar a palavra para as palestrantes, né? Então, um pouco que eu tive aí da leitura do Lefebvre, né, ao longo desses anos, né, difícil a gente, como é que fala, sintetizar em tão pouco tempo, né, eu fiquei muito preocupado com isso, né, e conseguir sintetizar ou principal, ou a gente conduzir para o tema dessa pesquisa, né? Foi complicado, né? Não achar assim, problematizar, né? Por onde começar, né? É sempre difícil, né? Fazer aquele recorte a partir daquele ponto e avançar. Mas eu vou dividir minha fala aqui rapidamente, né? Em duas temáticas ou problemáticas principais do Lefebvre, né? A questão do direito à cidade, né? O contexto do direito à cidade, e depois a questão da revolução, para onde a revolução da classe operária caminhou, né? Ela se fragmentou, né? Caminhou para o urbano, eu trouxe até alguns trechos aqui para ver se ajuda, né? E problematizar nesse sentido, né? Do direito à cidade e da questão da revolução da classe operária, para onde que ela caminhou, né? E o Lefebvre sofreu críticas pela posição que ele assumiu, né, a partir da questão da problemática urbana, né, na década de 60. Então, primeiro, né, acho que hoje, falando um pouquinho do direito à cidade, né, ficou até uma banalização do termo, né, a gente abre aí planos diretores, né, direito à cidade, uso social da propriedade, né, então virou quase um mantra ali, mas que é um clichê esvaziado, né? Então, isso é um perigo, né? Do termo, talvez é o livro também mais conhecido, o livro mais conhecido do Lefebvre, né? O Direito à Cidade. Bom, o Lefebvre, ele atravessou o século XX, né? As grandes questões aí colocadas, né? Os debates epistemológicos, filosóficos, científicos, né? O Lefebvre atravessou o século, nasceu em 1901, né? Morreu em 1991, né? Então ele atravessou e sobreviveu a esses grandes debates, né? Com o existencialismo do Sartre, com a fenomenologia, né? Do Merleau-Ponty, quem mais? Do Lévi-Strauss, né? Ele debateu e tentou incorporar a fenomenologia, não é isso? No espaço percebido, por exemplo, dentro de uma teoria, né? Marxista, vamos dizer assim, né? E com o estruturalismo também, né? Do Althusser, também com Castells, na época lá, a questão urbana, né? Do Castells, né? Os problemas, tem um outro anterior, não lembro agora, mas o da questão urbana, por exemplo, né? Então ele travou grandes debates epistemológicos, né? Ao longo do século XX, e isso é muito interessante. Ele sustentou essa posição. Ele falou, apesar de
poder abrir mão todas as razões para abandonar o marxismo, né? Ele fala isso no prefácio à Produção do Espaço, né? Mas ele não abre mão do marxismo, né? E ele tenta avançar, né? Ele sempre fez esse esforço de tentar avançar Marx, não é isso? A questão do cotidiano, a questão do espaço, não é isso? A questão do Estado. Ele escreveu 4 volumes, né? As Contradições do Estado Moderno, de L'État. Então, ele vai tentar avançar onde o Marx, né? E o período que o Marx parou do capitalismo também, né? Então, isso é muito interessante. O Lefebvre começa com a filosofia e era membro do Partido Comunista Francês, não é isso? Depois vai ser expulso ou vai sair, de se afastar do partido a partir da questão do stalinismo, não é isso? Mas ele desenvolve muita coisa no início do século XX sobre divulgação do próprio marxismo, não é? Sobre o cotidiano. E depois ele volta para a questão da sociologia rural, não é? O doutorado dele, Vale de la Campagne, isso lá em 47. E pós Segunda Guerra, ele começa a se voltar mais para as questões urbanas, né? A década de 60 é o exemplo disso, né? Aquela coletânea do rural urbano, né? Toda uma coletânea de textos que ele vem escrevendo aí ao longo da década de 60, né? E isso que é importante, né? Ele está vendo que a luta sai do chão da fábrica, não é isso? Da classe operária que o Marx colocava, para uma luta urbana, cada vez mais uma luta urbana, de uma população que não é mais da indústria, mas é que é dos serviços em geral, né? Então ele vê essa luta urbana assumindo cada vez mais esse papel, mas fragmentando, né? Então, para onde caminhava essa luta da classe operária, né, que se fragmenta também? Então, essa era uma grande questão, né? Então, e aí começa todo esse maio de 68, por exemplo, né, já no final aí da década de 60, mas que ele já vinha escrevendo sobre segregação lá do rural urbano, né? Tem texto lá de 61, 62, ele já está falando de segregação, né? Urbana. Então ele está caminhando nesse sentido, né? Lefebvre foi taxista um período, né? Então ele está percebendo todo esse movimento do urbano, né? As lutas antirraciais, o feminismo, não é isso? O maio de 68, né? A luta passa a ser cada vez mais urbana e não necessariamente a classe operária, né? E o Estado, né? O poder que o Estado vai assumindo, né? Tanto é que ele vai falar de um modo de produção estatista, né? Que vai resultar também na sociedade de consumo burocrática, de consumo dirigido, né? Sociedade burocrática de consumo dirigido, está lá na vida cotidiana do mundo moderno, né? Então, esse momento, é claro que é o estado da França, de bem-estar social, né? Não é o nosso estado de mal-estar social, mas ele está preocupado com esse contexto do estatismo, né? Que ganha a França, por exemplo, né? Naquele momento. E aí ele vai escrever lá o de L'État, né? Depois da produção do Espaço, né? E não está traduzido em português, nesses 4 volumes do de L'État, que eu trago um trechinho aqui para a gente problematizar. Bom, vamos conduzindo aí mais para a questão específica nossa. Então, direito à cidade, né? O que ele está falando de direito à cidade, direito à cidade? Na concepção do Lefebvre, tá certo? Na premissa que ele parte, a cidade explodiu pela industrialização, né? A cidade como encontro, como simultaneidade, como lúdico, como jogo, né? Que as possibilidades estão lá para o desenvolvimento do ser humano, isso explodiu há muito tempo, né? E não quer dizer que a cidade antiga também tivesse isso, eram outras formas de coerção, né? Mas tinha um estilo que ele falava, né? Tinha uma certa leitura dessa cidade de alguma forma, com todas as desigualdades e controles possíveis, né? Mas então, a cidade industrial está lá, né? Ele faz até a linha lá da urbanização, não é isso, gente? Cidade política, cidade comercial, cidade industrial, né? E o ponto crítico.
né? Ele vai sofrer críticas também por causa dessa redução, né? Castells, né? Aquele livro Castells, ele faz uma crítica ao Lefebvre a isso, né? Um historicismo, sei lá. Mas não vem ao caso aqui. O que é importante, então, a questão do direito à cidade, né? Que a cidade, por Lefebvre, ela explodiu pelo processo industrial, né? E hoje, o que você tem? Você tem os fragmentos da cidade, e o urbano também caminhou nesse sentido da diluição. O campo também, né? O campo vem por esse processo de industrialização, né? De fragmentação desse campo pelo o avanço do capitalismo, né? Nas relações no campo também, diluiu tudo, né? Então, e ele vê esse movimento da cidade, né? Da sociedade urbana como um objeto virtual que se projeta, né? Ele vai colocar mais isso na Revolução Urbana. Então, o direito à cidade é retomar, restituir essa totalidade perdida, fragmentada pelo modo de produção capitalista, né? Então, o direito à cidade enquanto o ser humano como totalidade, né? Não os fragmentos de todos os tipos, né, que nós vivemos hoje. Então, essa é a recuperação do direito à cidade, que ele coloca no próprio direito à cidade e na reprodução das relações de produção. Trouxe um trechinho aqui, não sei se dá tempo para falar, mas que ele indica isso. O direito à cidade não é só o direito à infraestrutura, né? Nós, moradores da cidade, dos serviços públicos, coletivos, né? Não. E que isso conduz, que ele coloca até uma individualização, né? Muitos movimentos urbanos se perderam nessa questão da conquista das infraestruturas urbanas, dos serviços coletivos, né? Em geral. Então, já está dando meu tempo aqui. Não, desculpa. Dá meu tempo, vocês me avisam. E aí, então, direito à cidade não é isso, é o direito da população participar nos rumos da cidade, direito político, né? Da cidade, isso que é importante para ele, né? Então, ele fala um pouquinho, eu vou pegar aqui um trechinho da reprodução das relações de produção. Ele fala, ela survir do capitalismo, né? Ele coloca um projeto de revolucionário, né? Só um segundo, gente. Ele coloca, por exemplo, ó, como definir as necessidades sociais, né? Confunde-se essas complacentemente com as necessidades do Estado e do seu poder, ou então com as exigências e os constrangimentos da produção planificada pelo Estado, ou ainda com as das empresas e dos trabalhadores empregados pelo Estado. A essas diversões e desvios do social e do coletivo, opunhamos um primeiro princípio. Essas necessidades sociais são hoje, antes de mais, necessidades urbanas. Os termos oficializados, equipamentos, meio ambiente, mascaram os problemas e sujeitam-nos a uma atualidade passageira e falsificada, embora essa mesma realidade não deixe de se revestir de certa importância. Quais são os problemas mais profundos? Os da produção e da gestão de um espaço que corresponda às possibilidades da técnica e do conhecimento, bem como as exigências da vida social pelas e para as massas, né? Então, isso que chama a atenção, né? A produção do espaço, né? Quem controla a produção do espaço? Então, ele propõe isso, né? Sair dessa questão individual do consumo coletivo, né? Do consumo individual para uma participação coletiva nos rumos da cidade e de quem controla o espaço, né? E aí o espaço urbano, né? E aí, mais uma questão. O Lefebvre, ele é otimista, né? Mas eu anotei aqui na questão que vai discutir o Estado, né? Que ele tem essa parte também pessimista quanto a essa revolução da classe operária, né? E aí, para chegar na questão das mulheres, né?
aqui no trecho aqui da professora Margarida. E só um momentinho, gente. São a coletânea, né? Da Etel Kominski, né? E a Margarida Maria de Andrade, lá da USP. Que ela coloca assim, né? Citando o Lefebvre. Assim, para Marx, a classe operária conduziria à transformação radical da sociedade existente, eventualmente encontrando aliados. Ele confiou à classe operária a missão histórica de negar a sociedade existente e construir uma outra sociedade. Elas colocam. A classe operária fracassou e a Revolução Mundial total derivou para revoluções parciais, né? De base camponesa, com uma incerta e muito desigual hegemonia da classe operária, né? Então, ele foi muito criticado por isso, porque ele, naquele momento ali da década de 60, né, ele está vendo essa fragmentação que vai assumir essas lutas urbanas, não é isso? Dos movimentos antirraciais, feministas e tantos outros, camponeses, como ele coloca também, né? Então, ele sofre críticas por isso. Mas na própria reprodução do espaço, ele coloca um projeto. Então, projeto. Qual o projeto? De restituir esse coletivo. Né? Elas colocam aqui, ó, a questão, a questão, que é interessante também, ó, a ideia da missão histórica de classe operária, não, aqui, modificada, ampliada, diversificada, a luta de classe se transforma, antes de mais nada, em uma luta pela constituição das classes, já que ela se fragmentou, né, em status, né, camadas, frações de classe e assim por diante, né? E, sobretudo, a classe média. Bom, então, essa é a minha problematização. Não sei se eu coloquei mais dúvidas, né? Mas é o papel da gente fazer essa provocação nesse curto tempo, né? Eu, no meu papel de estilingue, eu vou deixar aí para vocês discutirem mais aí, se for possível. Então, vou passar a palavra agora para a professora Clarice, né? A professora Clarice é formada, né, em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, graduação, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela mesma universidade, doutorado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, professora associada, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde participa, né, também do projeto, né, do programa de mestrado dessa universidade, e também, né, coordenadora do Núcleo de Pesquisa de Geografia, Espaço e Ação da Universidade Federal Fluminense. Professora, muito obrigado por aceitar aí o convite aí da nosso programa. Não, eu que agradeço pelo convite, em nome do professor Flamorion e também do professor Evânio. Agradeço também a possibilidade de estar dialogando, né, com a mesa, com a Clara, Glaucione, Jéssica. Eu falava no início que eu me sinto um pouco estranha nessa mesa, porque eu não sou propriamente uma estudiosa dessa temática, né, eu trabalho com a temática de juventudes, mas penso a juventude a partir dessa perspectiva também da condição da cidade e do direito à cidade. E é um pouco desse lugar que eu vou falar, né, para vocês, com vocês, de uma reflexão mais geral, né, sobre essa questão. E aí eu acho que eu tenho que começar dizendo que, embora a minha exposição vá no sentido de pensar, né, a cidade a partir da perspectiva das mulheres, é evidente que as experiências das mulheres na cidade, elas precisam ser atravessadas por um conjunto de desigualdades socioespaciais que irão, né, incidir também sobre a forma como as mulheres vão produzir, se apropriar da cidade, né? Ou seja, é preciso entender e compreender como essas desigualdades e opressões se acumulam e impactam a vida das mulheres, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção é justamente essa dimensão, né, de que, embora trabalhando, abordando mais particularmente a questão das mulheres, né, isso não pode estar descolado de um entendimento de um conjunto de desigualdades que produzem o espaço, né, e que, consequentemente, também a nossa sociedade. Bom, dito isso, eu parto de uma afirmação que é uma afirmação já bastante
quase consensuado entre nós da geografia, né, de que o espaço é uma condição fundamental da vida. E por que eu estou dizendo isso? Né? Porque o ato de produzir o espaço é também o ato de produzir a si mesmo como sujeito social. Isso significa que a gente pode pensar, a partir da produção, os sujeitos produtores do espaço, os processos de produção do espaço e a intencionalidade com quais esses sujeitos produzem o espaço. Isso afirma, portanto, a existência de uma multiplicidade de sujeitos que produzem o espaço, né? São eles, né, esses múltiplos sujeitos, que nas suas diferentes relações vão produzindo o espaço em um movimento que é conflitante e que também, ao produzirem o espaço, realizam o espaço como um elemento condicionante à sua própria reprodução. Ou seja, no mesmo movimento que se produz o espaço, se produz a si mesmo enquanto um sujeito social. Nesse sentido que eu acho que a gente também pode pensar as mulheres como produtoras do espaço, em que pelas suas práticas e vivências estão cotidianamente reorganizando o espaço e a si mesmo. Bom, se a gente também entende que a cidade né, na perspectiva lefebvriana, fundamentalmente relação social, e muito mais do que um conjunto de objetos físicos, né, é possível considerar que a distribuição e a disposição dos objetos na cidade vão manifestar os interesses desses sujeitos e nos apontar por uma multiplicidade de trajetórias produtoras do espaço. No entanto, além dos objetos materiais, a cidade é também um conjunto de normas, um conjunto de códigos, um conjunto de valores que estão materializados nesses objetos, nas ruas, nos prédios, nas praças, nos edifícios, né? E que vão representar, né, esses valores materializados nos objetos, condutas, ideias, intencionalidades que vão possibilitar, né, potencializar ou dificultar a vida em comum, mas que organizam a vida social e também os corpos dos sujeitos. Bom, mas sabemos também, né, que na nossa sociedade, essa cidade é produzida fundamentalmente a partir de um ponto de vista que é ainda majoritariamente masculino. Isso significa que as normas que se configuram na cidade, elas também estão organizadas sobre esse olhar e que alcançam a vida cotidiana das mulheres, cerceando essas mulheres dos usos que elas podem fazer da cidade e mesmo da permanência dessas mulheres na cidade. Pensada e organizada por essa lógica, né, a cidade aparece muitas vezes como algo que é estranho, como algo que é amedrontador, como algo que é inseguro, difícil e cansativo. Isso porque a organização espacial, que, claro, né, não pode ser pensada fora do sentido da produção capitalista da cidade, como eu falei anteriormente, contempla majoritariamente esses interesses masculinos, né? E algumas das nossas experiências na cidade, algumas das experiências que as mulheres têm na cidade, ajudam a gente a entender isso, né? Por exemplo, de maneira geral, as mulheres transitam na cidade, né, e transitam pela cidade, com uma lógica que se difere da lógica masculina. Porque nós combinamos, né, no nosso cotidiano, funções que estão relacionadas ao trabalho, né, e funções que estão relacionadas ao trabalho doméstico, ou seja, os cuidados da casa, dos filhos e da família de uma forma geral. Isso significa que em nosso movimento, né, nós precisamos conectar um conjunto múltiplo e variado de fragmentos da cidade. Pensamos, por exemplo, que quando essas mulheres são mães, é preciso conectar o espaço da casa com o espaço do trabalho, mas também com o espaço da escola, com o espaço da creche, com o espaço dos atendimentos médicos hospitalares, onde muitas vezes levamos nossos filhos com frequência, os espaços de lazer das crianças, né? Enfim, conectamos variados fragmentos da cidade de uma maneira muito mais intensa, tá? Se a gente acrescenta ainda a necessidade de circular para o consumo de aquisição de bens para a casa e para os cuidados daqueles que coabitam conosco, a nossa circulação pela cidade se amplia ainda mais.
Isso é fácil da gente perceber, né? Quantas de nós aqui que estamos nessa mesa e que estão nos ouvindo, que eu não vejo, né? Mas imagino que tenham muitas mulheres que estão nos ouvindo, saem das suas casas e necessariamente voltam carregando uma sacolinha, porque tiveram que parar no supermercado ou na padaria, enfim, para poder providenciar depois do trabalho ou do estudo o cuidado da família e da casa. O resultado disso é que os trajetos que as mulheres percorrem nas cidades, eles são muito mais variados, muito mais intensos e muito mais marcados por desvios, tá? Para que a gente possa justamente realizar essas funções domésticas que ainda recaem majoritariamente sobre nós mulheres. Implica disso que nós temos um uso que é mais intenso da cidade, mais intenso também dos transportes públicos, né, e também das caminhadas que fazemos pela cidade. O que se agrava quando a gente pensa, por exemplo, a questão da insuficiência das redes de transporte público, da falta, por exemplo, de linhas que circulem no interior dos bairros, por exemplo, em Juiz de Fora isso é uma questão, né? E das dificuldades que transitamos nas próprias calçadas da cidade, né? Muitas vezes estreitas, cheias de obstáculos, difícil de carregar o carrinho da criança, as crianças, o carrinho da feira, do mercado e etc. A consequência disso é o maior tempo que a gente gasta no deslocamento, um maior desgaste físico e emocional e também uma redução no tempo disponível para nos dedicarmos a outras atividades que não apenas as atividades relacionadas ao trabalho doméstico e ao trabalho não doméstico. Outra experiência muito comum das mulheres na cidade é justamente aquelas relacionadas ao assédio e à violência, que vão determinar as escolhas sobre como e onde circular na cidade. Tem como aparecer todo mundo? Que eu estou só me vendo. Que estranho, parece que eu estou falando só para mim. Bom, vias escuras, ermas, lugares com muita aglomeração de homens são normalmente evitados pelas mulheres, né? Tem uma pesquisadora chamada Fran Tonquis que vai sintetizar esse medo que as mulheres têm da cidade, dizendo que o nosso medo, o medo das mulheres, tem gênero, né? No sentido de que se baseia em sentimentos de vulnerabilidade frente aos homens, e que, obviamente, está marcado pela ameaça de delitos relacionados ao sexo. Isso permite que as mulheres construam uma geografia do medo nas cidades, em que elas demarcam no território da cidade os seus espaços de ser permanência e de não permanência, e que esses espaços são marcados justamente pelas suas percepções de perigo. Também tenho certeza que todas nós aqui somos capazes de produzirmos as nossas próprias geografias do medo, tá? Em função dessas experiências que nós temos de insegurança na cidade. Essa geografia do medo, a qual a autora se refere, ela determina não apenas, né, o nosso movimento de circulação na cidade, mas também a nossa permanência ou não permanência no espaço da cidade, que é um espaço público e, portanto, é também um lugar do fazer da política. Um outro aspecto também, né, que exemplifica essa experiência marcada por restrições é a localização da moradia. E aí aqui, né, eu estou pensando a localização como um atributo espacial que interconecta, né, da minha casa o restante da cidade. Essa localização precária, e especialmente pensando, né, nas moradias periféricas, promove um maior deslocamento cotidiano, significando um tempo maior nesse deslocamento e uma dificuldade de acesso, que vai impactar, né, na dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e também, consequentemente, num menor tempo livre. Por fim, né, quero também chamar uma outra experiência, né, que é a que refere à localização, disponibilidade e horário disponibilidade de vagas e horários de atendimento em creches, que é uma das razões que vai explicar a diferença entre a participação feminina no mercado formal de trabalho quando comparado à participação masculina. Enfim, essas são apenas algumas das muitas restrições que as mulheres vão enfrentar cotidianamente nas cidades e que, como eu disse no início da minha fala, precisam ser atravessadas com as suas condições outras, como as condições de classe, as condições étnicas, raciais, as condições etárias e outras condições. E é somente nesse atravessamento que a gente pode compreender como
As mulheres que habitam as periferias estão ainda mais vulneráveis às desigualdades que se expressam nas formas de produção e organização das nossas cidades. Essas experiências urbanas, que são fundamentalmente femininas, resultam em necessidades diferentes para as mulheres, no que se refere à produção, à organização e o uso da cidade, e que vão passar por um conjunto de políticas específicas, né, ligadas desde as políticas de acessibilidade às vias, à iluminação, transporte público, zoneamento, segurança e outras. Todas essas dimensões que estão ausentes ou insuficientemente presentes vão incidir não apenas na determinação dos lugares e nas formas onde as mulheres estarão na cidade, né, e circularão pela cidade, mas também vão fundamentalmente determinar a nossa autonomia e a nossa integridade na cidade. Ou seja, na nossa constituição como um sujeito social que produz e consome a cidade, e, portanto, também um sujeito político da cidade. E vão incidir agudamente quando a gente considera que a cidade é um espaço de copresença, um espaço capaz de produzir relações de comunicação e de sociabilidade, por meio das quais vão delimitando as aproximações ou distanciamento entre sujeitos e grupos sociais. Se a gente pensa que a cidade é o lugar do encontro, é o lugar do conflito e é o lugar que potencializa as experiências dos sujeitos no espaço, e o reconhecimento de si mesmo como sujeito social, a forma como as mulheres vão ocupar e usufruir desses espaços em seus movimentos e permanências, vai ser determinante para as ações e para a própria constituição desse sujeito social e político. Bom, e se na esteira do Lefebvre, né, nós pretendemos pensar a cidade, ou pretendemos pensar uma cidade que seja o espaço do habitar, o lugar da festa, dos encontros, da praça, da rua, da vida coletiva e do espaço público, portanto, é preciso que a gente considere a diferença como um elemento constituinte do espaço. E aí, né, eu vou recorrer a Dori Mason, que vai nos dizer que a diferença é o espaço da multiplicidade e o lugar da cotaneidade, o que vai implicar uma postura de reconhecimento, respeito e envolvimento entre as trajetórias desses múltiplos atores que produzem o espaço. Pensando desse modo, o espaço como esfera de multiplicidade, ele é essencialmente aberto e essencialmente contínuo no seu desenvolvimento, o que reforça a presença de sujeitos com histórias e intencionalidades divergentes, com necessidades diferentes e que se encontram no lugar forçados a conviverem entre si, ao debate, ao diálogo, ao exercício da política. Macy, portanto, na sua reflexão, vai nos convidar para trazer à cena esses outros sujeitos, nos instigando, inclusive, a pensar o gênero como um aspecto determinante na compreensão, vivência e produção do espaço. A possibilidade, né, essa possibilidade da existência da multiplicidade intensifica no espaço a visibilidade da diferença, coloca em xeque narrativas e trajetórias dominantes, como, por exemplo, aquelas pautadas no patriarcado e no machismo. É dizer, portanto, que a cidade precisa perceber a presença feminina, pois, ao produzir a sua vida, as mulheres, que são também habitantes da cidade, também produzem a própria cidade, imprimindo nela as marcas da sua presença ou da sua ausência, né, a partir de uma lógica que é centrada nas nossas experiências singulares da nossa condição de ser mulher. Reconhecer, né, reconhecer as mulheres, a presença das mulheres como sujeitos políticos na cidade, é uma condição para que possamos pensar o direito à cidade, implicando envolver as mulheres nos espaços decisórios sobre a organização, uso e ocupação da cidade. Assim é que eu penso que a relação mulheres e direito à cidade vai requerer de todas nós a conquista do direito de pensar a cidade na sua dimensão utópica, né, tão sublinhada pelo Lefebvre, mas também na dimensão de luta, né, como destaca o David Harvey, porque o direito à cidade não é um presente, ele precisa ser tomado pelo movimento de luta, capaz de produzir uma cidade que seja efetivamente para todas as mulheres e para todos os homens.
o que exige, inevitavelmente, a superação da lógica do mercado e da lógica patriarcal que atualmente constitui a cidade. E aí eu acho que esse é um papel para todos nós, pensar as utopias e construir uma praxis social que seja, de fato, libertadora a todas e todos. Obrigada. Acho que era isso que eu queria falar. Bom, eu passei a palavra para a professora primeiro por ser nossa convidada, né? Agora, vocês meninas, a gente não combinou nenhuma ordem, né? Vocês têm alguma sugestão? Quem quer falar primeiro? Vocês que mandam aí. Alguém quer falar primeiro? Alguém se voluntaria? Se empodera para falar primeiro? Bem, realmente a gente não pensou numa ordem, mas aí eu fiquei pensando um pouco sobre a questão, né, das Clara, cidades e do campo. Oi? desculpa, é tão comum, né, vocês, mas eu tenho que apresentar vocês para os outros, né, que não conhecem, né, desculpa mesmo, hein? Sim. Né? Não, mas aí eu digo se a Jéssica também quiser começar, ou a Ah, Glau, fiquem à então, vontade. a Clara Ribeiro, nossa aluna, né, da graduação e da pós-graduação, eu a oriento, né, tenho aí esse prazer de orientar a Clara, junto com a Jéssica, né, a Jéssica Amaral, elas têm um tema, né, parecido, não é isso, gente? Gênero, né, a questão da habitação, né, em conjuntos habitacionais periféricos, né, a questão da segregação, e, por último, mas não menos importante, né, Glauciane? A Glauciane Raimundo, né, que trabalha a cafeicultura e o trabalho, né, o trabalho escravo contemporâneo, é isso? Sobre o tema, né? Bom, mas aí vocês que decidem, aí quem gostaria de falar primeiro? Desculpa, Clara, te cortar, viu? Não, imagina. Posso começar então, Jéssica e Glau, porque eu acho que vai ser vou falar um pouco sobre a minha pesquisa. Eu acho que a Jéssica vai falar um pouco sobre alguns conceitos mais estruturais. Enfim, tudo bem? Bem, boa tarde a todas e todos, né? Eu gostaria de agradecer a presença da Clarice, pela sua fala muito importante sobre as questões da cidade e das mulheres. A fala também do professor Evânio sobre o Lefebvre, né, sobre essa relação das cidades. E agradecer também a presença das minhas colegas, né, de pós-graduação, que se dedicam bastante nas questões sobre gênero, na geografia, tema muito importante, né? Eu gostaria de começar, então, a falar um pouco sobre a minha pesquisa realizada em Alfenas, né, sobre o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, e que tem uma pesquisa que tenta relacionar as interações e as relações de gênero na realidade dessas famílias que habitam esse programa. Bem, eu acredito que a discussão sobre a habitação ela vai traçar muito, vai ser muito costurada sobre esse debate do direito à cidade, né, do direito à moradia, do direito às mulheres nesses espaços. E gostaria de começar um pouco sobre essa pesquisa, então. Eu investiguei cerca de 240 unidades habitacionais, né, nessa habitação, onde foram entrevistadas essas famílias e elencando as principais dificuldades e demandas enfrentadas por essas mulheres no residencial, né, essas famílias. E o que foi interessante dessa pesquisa, né, que foram as principais demandas dessas famílias estão diretamente relacionadas com as questões de gênero, né, com as questões do processo da reprodução social. E se tratando de um faixa 1, né, é a faixa que destina
habitações para as populações de baixa renda, que apresentam de 0 a 3 salários mínimos, é importante fazer algumas considerações desse programa habitacional, né, brevemente, que é considerado enquanto um programa inédito no país por construir, né, por entregar cerca de 4 milhões de moradias em 10 anos, né, e essa produção em massa dessas habitações refletem também diferentes problemas e contradições, né, a se pensar principalmente em relação à localidade desses imóveis, né, desses empreendimentos, nas franjas das cidades, né, nas áreas periféricas, que vai muito de encontro o que a Clarice comentou sobre, né, os processos da produção espacial, muito voltadas às dinâmicas e às estruturas mercadológicas, né, de interesses neoliberais. Bem, queria comentar um pouco sobre, né, algumas contradições desse programa na sua segunda fase, em 2012, durante o governo Dilma. Foi instituída uma lei que passasse obrigatoriamente o imóvel em nome da mulher, né, enquanto proprietária, né, desses imóveis. E isso, por um lado, pode ser considerado enquanto um avanço, né, da aquisição do imóvel ser passada pela mulher, mas comentando um pouco sobre esses processos contraditórios, esses interesses de se passar o nome desse imóvel, por exemplo, para a mulher, enquanto chefe de família, demonstra também interesses financeiros, mercadológicos, no sentido de que a mulher é uma boa pagadora, por exemplo. E se tratando também dessas contradições, tem um dado importante sobre o PNAD de 2015, em que entre o ano de 2001 e 2005, houve um aumento de mais de 103%, em que mulheres passaram a ser chefes de lar, né, começaram a chefiar os seus lares, né, um aumento de 14 milhões para 28, para 30 milhões, e que isso representa, por um lado, uma questão importante desse processo de libertação, né, de responsabilidade financeira, de independência financeira, mas que, por um outro lado, a que custo, né? São essa libertação dessas mulheres a partir de serviços precarizados, né, a partir da lógica do neoliberalismo, né? Então, não há nada de revolucionário, de mudança estrutural nesse sentido. E aí, pensando um pouco sobre a organização desses espaços urbanos, dessas estruturas localizadas nas áreas segregadas, né, da cidade, as mulheres, elas, como disse bem a professora Clarice, né, elas desempenham um papel muito importante num processo chamado, né, de reprodução social, né, em que os cuidados com a alimentação, os cuidados com as crianças, os cuidados com os mais idosos, né, com os mais doentes, fazem parte de uma reprodução de uma lógica que é necessária para a própria produção do trabalho, para a produção das relações capitalistas, né? E aí convido a vocês a conhecerem um pouco sobre uma teoria, né, a teoria da reprodução social, em que vai dizer que essas mulheres, elas fazem parte de um processo que regeneram a força de trabalho, a força produtiva, para que no dia seguinte, né, os trabalhadores, as trabalhadoras possam estar saudáveis, bem vestidos, limpos, né, alimentados, para venderem a sua força de trabalho. Então, são essas mulheres que realizam todo esse papel de regenerização dessas atividades da força de trabalho, e que são essas mulheres da periferia, né, as mulheres negras e as mulheres que moram nessas áreas, que, né, trabalham em dobro para conseguir essa manutenção desse processo capitalista, né, conseguir fazer a manutenção.
Então, quando a gente pensa o direito à cidade, e foi muito bem colocado pelo professor Evânio também, acerca das contradições do que seria esse direito, será que esse direito faz parte dessa manutenção dessas relações capitalistas, no sentido de que a inserção de equipamentos públicos, né, a inserção de espaços na periferia, ela em si são, são a solução para a vida cotidiana dessas mulheres, a libertação dessas mulheres, né? Então, e aí pensando um pouco sobre a minha pesquisa, que eu realizei alguns dados, entrevistando algumas famílias, 80% vão apontar que sobre as demandas e as necessidades desses imóveis, né, desse bairro periférico, 80% afirmam que gostariam que houvessem espaços para as crianças, espaços para jovens, espaços para atividades de lazer, como praças, entre outras atividades. E que elas se conversam muito com as necessidades das mulheres nas periferias, no qual necessitam de creches, necessitam de postos de saúde, necessitam de espaços para conviver com essas crianças e que muitas vezes, por conta da ausência desses espaços, não consegue ter tempo de dedicação aos estudos, a conseguir fazer seguir uma carreira profissional, ou conseguir estar no mercado de trabalho, por exemplo, né? Então, a ausência dessas infraestruturas na periferia, elas atingem diretamente o cotidiano e a forma de vida dessas mulheres. E aí, comentando um pouco sobre essa vida, esse cotidiano dessas mulheres, que fazem parte desse processo da reprodução social, né, que cuidam dos seus filhos, que cuidam dos seus maridos, dos seus familiares, elas vão desempenhar, né, essa mobilidade, como comentado, como a professora Clarice explicou bem, de um modo muito diferente em relação aos homens, né? Enquanto os homens fazem um movimento quase que retilíneo, pendular, né, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, as mulheres elas vão realizar múltiplas tarefas, né? A ida ao posto de saúde, a ida à creche, a ida ao mercado, a comprar alimentos, né? E muitas vezes fazem essa, né, locomoção a pé, né? As mulheres da periferia. Então, é um uso da cidade muito mais amplo, muito mais diverso. E aí, sobre essa cidade, né, em contradição ao direito à moradia, em contradição ao direito à cidade, né, esses empreendimentos, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, eles não vão se instalar de uma forma por acaso, né, espontânea nesses locais. São esses locais definidos, nessas áreas definidas pelo mercado, enquanto de menor interesse financeiro, pela própria lógica, né, da produção capitalista e rentista da cidade, em que vai determinar esses espaços de baixa infraestrutura como espaços sem interesse mercadológico, quase que ideais para essas construções em massa de habitações, e que não dialogam, né, vão na contramão dos interesses das famílias, dos interesses dessas mulheres, dos interesses dessas crianças, né, que moram nesses espaços. Então, a ida ao centro, né, Alfenas, essa área residencial que fica no bairro chamado Recreio Vale do Sol, está a cerca de 4 quilômetros da área central de Alfenas, né, do centro financeiro, das concentrações das atividades de lazer, né, atividades e eventos públicos nas praças, promovidos pela prefeitura, promovidos pela universidade, e que essas mulheres e essas crianças, por exemplo, o acesso, né, essa segregação, o acesso e essa mobilidade
fica à deriva, né, fica fragilizada, fica no processo aí de segregação, quase desse viver a cidade, né, no mínimo. Então, eu acredito que, pensando um pouco sobre também a questão do coronavírus, né, essa realização desse trabalho da reprodução social, que é muito importante para as relações capitalistas, né, se manterem, é importante considerar que durante o coronavírus, né, essa epidemia, as pessoas têm discutido um pouco mais, têm jogado luz um pouco sobre essas questões do papel desempenhado pelas mulheres, né, entre aspas, de graça, e, né, feitos por amor, feitos por afeto, né, sem qualquer valorização sobre o mesmo. Mas que, por um outro lado, né, são as mulheres negras, como diz Angela Davis, né, são as mulheres negras que sabem muito bem o que é desempenhar também esses papéis, não no sentido do afeto, mas no sentido do processo de contrato, no processo de venda desse trabalho a partir dos processos da reprodução social. Pois bem, e aí, acho que concluindo um pouco a minha fala, no sentido de pensar que cidade, então, poderia ser essa cidade de um direito da mulher, né, que reivindicasse de fato os direitos dessas mulheres, ter a noção de como é a vida, né, de como é o cotidiano dessas mulheres, muitas vezes relacionadas a esse processo do malabarismo louco, né, da vida, desumano, de conciliar trabalho, de conciliar as questões da casa, as questões das crianças, as questões emocionais em relação à esfera da propriedade privada, em relação ao direito à cidade. Então, a inserção desses equipamentos públicos, né, por exemplo, como foi defendido durante a Revolução Russa, né, de 1917, como a criação de refeitórios públicos, a criação de lavanderias públicas, né, espaços de lazer, biblioteca, em que as crianças, né, e essas atividades consideradas enquanto esfera privada fossem também parte do Estado, de responsabilidade do Estado, né? Então, pensando quase numa utopia, né, nesse processo, talvez essas atividades da reprodução da vida, essenciais para o ser humano, fossem também de responsabilidade do Estado, por exemplo. Mas com que isso não acabaria também com as contradições, né, em relação às cidades, né, em relação ao direito das mulheres, né, a partir da própria Constituição aí contraditória, industrial, né, capitalista do processo do surgimento das cidades, né? Então, eu acho que quando a gente for pensar no direito das cidades, é buscando realmente a essência do viver a cidade, em que as mulheres possam ter a liberdade de decidir o que elas gostariam de fazer, se elas gostariam ou não de ter filhos, se elas gostariam ou não de seguir uma vida profissional, o que elas gostariam de estudar, né? Não engessadas, né, uma lógica aí reprodutiva, né, sem parar. Bem, é isso, desculpa o nervosismo, não sei se eu me cedi no tempo, mas seria isso minhas contribuições. A Jéssica está se escondendo aqui ali, ó. E aí? Glaucione, Só dá a um Jéssica? pouquinho de problema na conexão, mas essa questão de fazer live é isso mesmo, né? Fica caindo tudo aqui. Então vamos lá. Minha fala vai ser no sentido mais da Clara, né? Nós pesquisamos na mesma área de estudo, né? Ela já veio com TCC, né? Eu tô rural e se danar para estudar o Lefebvre e depois vir para o urbano, né? Então, primeiramente, eu
Boa tarde a todos, todas e a todos. Eu agradeço pelo convite e é uma honra compor essa live, né, com essas pessoas incríveis. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá. O campo, no sentido que eu venho desenvolvendo nas minhas pesquisas, não se trata apenas de um único sujeito mulher, mas de relações de sentido, e este é construído nas suas relações sociais, né? Trago uma frase que eu gosto muito do livro, né, Hegel, Marx e Nietzsche, escrito pelo Lefebvre, que é: obra, produto da espécie humana, o espaço sai da sombra como o planeta de um eclipse, né? Então eu tento aí desvendar esse espaço através, né, também associando com as relações de gênero, né? As relações de gênero e sua relação com a terra passam pelo campo e adentram a cidade, né, no caso do Brasil. Como aponta Frederici, né, Silvia Frederici, o processo de acumulação primitiva foi violento, buscou-se o disciplinamento das mulheres e a desvalorização do trabalho feminino. Um dos fatores está relacionado com a divisão sexual do trabalho. Ainda de acordo com a autora, a análise sobre as relações de gênero e o fortalecimento das opressões sofridas pelas mulheres está relacionada à acumulação primitiva e à expropriação da terra e o processo de cercamento das terras comunais que eram importantes para as mulheres. O objetivo das pesquisas que eu venho desenvolvendo é compreender isso num contexto específico de um conjunto habitacional na cidade, tendo como base teórica conceitual Henri Lefebvre, dos autores como Henri Lefebvre, o Karl Marx, serve como instrumento de descoberta, né, assim como os estudos feministas. Nas minhas pesquisas, eu realizo análises passando por alguns elementos, como a produção do espaço urbano, cotidiano e as geografias feministas estão inseridas na produção do espaço. Passando por uma análise materialista lefebvriana. Tem função do espaço. O cotidiano programado mostra-se como uma das facetas da produção do espaço. Então, é preciso também descobrir o não cotidiano, né, de acordo com Agnes Heller, né, no sentido de o não cotidiano, né, a cotidianidade. De acordo com Henri Lefebvre, a cidade é obra e produto, sob a orientação do capitalismo, no qual a cidade se tornou uma mercadoria. A categoria direito à cidade é o pensar o possível, é pensar o direito à diferença. De acordo com Carlos, 2013, é possível entender o direito à cidade como um valor de troca, que só se resolveria na superação daquilo que funda o capitalismo, a propriedade privada. A Silvia Frederici traz essa questão da propriedade privada. Assim, a superação da segregação social para o projeto social. Teríamos, na atualidade, o conflito entre as potências homogeneizantes do capital e as potências diferenciadoras, e a relação do direito à cidade e o direito à diferença. Encontra-se em Henri Lefebvre a dialética do espaço, para além de uma dialética materialista, expressão e reprodução. Com base em Lefebvre, em sua análise do espaço e do tempo na vida cotidiana, temos a seguinte tríade: a homogeneização, a hierarquização e a fragmentação. Ana Fanny Carlos, né, diz que o pressuposto de uma compreensão da produção do espaço a partir da geografia permite concebê-lo como uma condição, definindo-o como processo, movimento em constituição como da própria sociedade. Atualmente, né, como eu disse no início, eu desenvolvo minha pesquisa no conjunto habitacional Jardim das Alterosas, localizado no município de Alfenas. Esse conjunto ele foi construído em 2009, mas foi entregue em 2011. Ele faz parte do pacote habitacional Minha Casa Minha Vida,
que tem como agente financiador a Caixa Econômica Federal. A Clara já explicou algumas questões que eu ia trazer, né, foi um complemento. O pacote ele teve o seu lançamento em abril de 2009, desvendando os objetivos da construção da moradia. Podemos apontar o objetivo de produzir, né, fazendo esse movimento, desvendamento, a questão de produzir a moradia enquanto mercadoria, atendendo aí a população de 0 a 10 salários mínimos, principalmente a demanda habitacional de baixa renda, né, que é o caso da área de estudo. A monografia da Camila Anne Carvalho da Silva, com o tema Mulheres de Direito à Moradia, uma análise a partir do programa Minha Casa Minha Vida, apresenta os contextos econômicos, históricos, políticos, culturais e sociais do programa Minha Casa e Minha Vida, com o objetivo de atuar como uma política anticíclica, enfrentando a crise econômica mundial desencadeada pelos subprimes hipotecários nos Estados Unidos em 2008, e ramos produtivos relacionados. Eu levo em consideração a relação entre o poder público, a construtora e a sociedade, aqui os moradores do bairro, e a concepção dos moradores de fora do conjunto habitacional também. É importante apontar que o programa trouxe alguns elementos nas leis que possibilitam o direito à moradia para as mulheres, né? Isso são análises, né? Como as leis 11.977 de 2009 e a lei 12.424 de 2011. No artigo 3, no inciso 4, que é a prioridade de atendimento às famílias com as mulheres responsáveis pela unidade familiar, e na hipótese de dissolução de união estável, será registrado em nome da mulher ou a ela transferido, né, um imóvel. Uma outra questão muito importante também é que no ano de 2017, em junho de 2017, foi realizado pela Consultoria Social e Urbana, a UBS, uma reunião lá no Conjunto Habitacional, com o coordenador do programa Pró-Social Moradia, Morar Bem. A pauta da reunião foi a implantação do programa Pró-Social no Residencial Jardim das Alterosas, sendo solicitada à empresa as seguintes ações, né, para resumir aqui. Cadastro dos moradores, distinguindo entre moradores beneficiários mutuários da Caixa, moradores estranhos, né, ao contrato Caixa, e, como está no relatório, né, moradores invasores. Registro de existência de problemas de construção, desejo de melhorias construtivas nas áreas comuns e áreas externas do residencial, levantamento de demandas sociais de todos os moradores, emissão de relatórios 240 unidades habitacionais. Para ser mais ligeira, né, resumindo, foi elaborado um diagnóstico socio-territorial, um cadastro, alcançando 191 famílias. Agora que vocês têm que se atentar aos dados aqui, 79,6%. Então, foi aplicado um questionário que abarcou os coletores de dados entrevistaram moradores, majoritariamente chefes de família. A situação geral de ocupação dos apartamentos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, e a quantidade de moradores por apartamento tinha, no mínimo, um morador que representava 11,52%, 10 moradores vivendo em residencial na tipologia vertical, com 240 apartamentos de 40,101 metros quadrados. Olha isso. Com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, distribuídos em 15 blocos, com 16 apartamentos por bloco. As 191 famílias entrevistadas somam 595 pessoas, sendo 52,27% são homens e 40,73% de mulheres.
Quando você pega a posição num grupo familiar, né, a posição familiar, levando em consideração se é chefe de família, se é esposa, se é mãe, marido, pai, filho, dentre outros, na estratificação dos entrevistados por sexo, o feminino representa 57,1% e o masculino 42,9%. Então, aqui tem um dado curioso, né? No quesito chefe de família, as mulheres estão em sua maioria. Nos quesitos segurança pública, 69,6% não estão satisfeitos. Aí tem os dados sobre 46,6% não se sentem seguros com os vizinhos, 40% responderam que não haver problemas com a construção. No quesito emprego, 51,8% trabalham e 40,2% estão desempregados. 48,2% são desempregados. É muito importante esse dado. Imagine essas pessoas sem ter uma moradia, né? Aí a gente tem que se atentar. Para aí já, né, fechando a minha fala, os dados revelam a importância do programa Minha Casa Minha Vida. Ele foi fundamental para garantir o direito à moradia. E com isso, né, se tem onde morar, se tem onde comer, né? Ao mesmo tempo, vivemos um contrassenso no Brasil. É impressionante, nesse país adora um contrassenso. De acordo com a economista Lena Lavinas, quais são as políticas? A transferência de renda, a garantia do direito à moradia, é fundamental pensar políticas públicas no sentido de direito adquirido institucionais das políticas públicas. Nesse sentido, as políticas públicas universais, como, por exemplo, a saúde pública, atendem às mulheres. Não, tudo que é universalizado atende às mulheres, porque as mulheres que levam seus idosos, as crianças, aos PSFs, que levam à escola. Lembrando, o programa Minha Casa Minha Vida não é um programa de garantia de direito à moradia exclusivo de inserir a titularidade, que é importante para as mulheres, os impactos são outros, considerando que as mulheres são as responsáveis pelo grupo familiar. Uma travadinha, a gente fica meio nervosa. Eu agradeço pelo espaço e muito obrigada. Obrigado, Jéssica. Só fala, alguém hackeou você aí, viu? Alguém do gabinete do ódio aí ficou hackeando você, mas deu para pegar um pouco, viu? Então, passar a palavra para a Glau, né? A Glaucione. Boa tarde, Boa Evânio, tarde. Clarice, Clara, Gé. Me ouvem bem? Sim. Bom, boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para a participação, né, dessa live com Evânio, Clarice, juntamente com as minhas demais amigas da pós. E o que eu vou apresentar hoje aqui para vocês é uma pesquisa que eu realizei, né, durante o meu trabalho de conclusão de curso em Geografia e Licenciatura pela Universidade Federal de Alfenas, né? A pesquisa possui como título Geografia Agrária e Gênero, uma abordagem sobre as mulheres apanhadoras de café de Divisa Nova, Minas Gerais. Essa pesquisa, né, ela foi finalizada e apresentada em março de 2017 e teve, né, a orientação da professora doutora Ana Ruth do Vale, que é a minha orientadora em pesquisa da pós. E possui como temática central, né, abordar a cafeicultura e o trabalho do município de Divisa Nova, enfatizando as relações de gênero que se dão nesse meio. No caso, né, as relações de gênero no cotidiano de apanhadores e apanhadoras de café no município. Contextualizando um pouquinho o município de Divisa Nova. O município de Divisa Nova, ele está localizado na mesorregião do sul de Minas Gerais, né, pertencente à microrregião de Alfenas, né? E é um município, contextualizando um pouco o município, né, que assim como os outros municípios, possui, né, a sua história de formação territorial totalmente relacionada a questões rurais. Contextualizando para vocês entenderem um pouco, eu estou falando sobre a produção espacial do município. Divisa Nova contém 42 propriedades rurais,
7 dessas propriedades são sítios, né? Essa informação que eu dei é muito relevante, por quê? Porque dá uma noção, né, da elevada concentração fundiária que se há em todo o município. Né? Entre esses sítios e fazendas, né, essas grandes fazendas são grandes produtoras de café, né, que é a principal cultura agrícola do município, acompanhado da produção do arroz, feijão e milho. Né? E essas fazendas, né, costumam contratar sazonalmente, durante a colheita de café, apanhadores e apanhadoras do município. Né? O que acontece, né? Juntamente com esse acentuado êxodo rural, né, juntamente com a modernização, mecanização, né, avanços técnicos, né, que se ocorreram aqui no município, o que aconteceu? Um acentuado êxodo rural, né, promovendo que a maior parte, né, da população migrasse do campo para a cidade, né? Mesmo essa população morando em espaços urbanos, elas se dedicam, né, em atividades agrícolas, né? Porque essas atividades agrícolas no município costumam empregar 60% dos homens do município e 46,9% das mulheres do município. Né? Essa atividade sazonal no município costuma ocorrer, né, de maio até setembro, né? Como eu disse anteriormente, empregando homens e mulheres, só que em condições diferenciadas, né, em relações diferenciadas. E é o que eu vou tentar expor, né, durante a minha explicação, de uma forma bem ligeira, porque o tempo urge. Né? O que foi feito, então, durante a pesquisa? Foram coletadas, né, entrevistas, a técnica de abordagem utilizada foi a história oral, na intenção mesmo, né, de se abordar, né, de compreender e entender a trajetória de apanhadoras, ex-apanhadoras, né, aposentadas nesse ofício, e sobre as dificuldades, né, os desafios e conquistas, né, que elas alcançaram ao longo desse ofício, presentemente também. Né, a partir dessas entrevistas, né, feitas com antigas apanhadoras e apanhadoras atuais, foi possível, né, conhecer, de certa forma, a atuação, né, dessas mulheres nessa atividade agrícola, e seus relatos e suas percepções ligadas à rotina diária nos cafezais como apanhadoras de café. Né? O perfil das entrevistadas, 10% são aposentadas. Outra coisa, um fato bem importante, eu entrevistei 20 pessoas, né? A minha amostra foi 20 mulheres. 35% são ex-apanhadoras. 10% que eu tinha dito dessas aposentadas ainda trabalham no ofício, né? Como uma forma de complemento de renda também. E 55% dessas entrevistadas apanham ainda um café. A idade dessas mulheres, 35% de 16 a 30 anos de idade, 40% 30 a 50 anos, 20% 60 anos de idade. Né? A idade média que essas mulheres começaram a trabalhar na apanha de café, 35% já na infância, 50% a partir dos 16 e 20 anos e 15% de 30 a 40 anos. Essas entrevistadas, né, 35% que nos alegaram trabalhar já na infância, os relatos, né, faz com que a gente compreenda que a participação dessas mulheres é a partir desde o colonato, né? Tão bem evidenciado, né, por José de Souza Martins e a Érica Ozacabe, né, que fala sobre a participação, né, no colonato, né, em práticas ligadas à aquicultura de mulheres, né, onde a figura patriarcal, o homem como chefe da casa, né, pegava a responsabilidade mesmo de estar recebendo, negociando todas as questões. Eu trouxe um relato, né, de uma das nossas entrevistadas. Ela tem 52 anos, né, e ainda é apanhadora de café. E ela fala assim: cada família tinha sua empreita na fazenda, a quantidade de café que cuidava até a colheita. Era um salário por família. Minha mãe ajudava na lavoura e trabalhava em casa. Eu e minhas irmãs ajudavam na lavoura. Gostava de trabalhar. Tinha que gostar. Era o único serviço que tinha. Grande maioria dessas entrevistadas, né, mais de 80% delas, afirmaram em entrevista que gostam de trabalhar na colheita do café, pois não se há escolha. Em um município com 6.050 habitantes, né, com uma produção espacial totalmente relacionada e ligada ao campo,
né, com uma alta, né, de habitação mesmo em cidades, que não dá, né, para suprir a necessidade empregatícia de todas as pessoas que vivem na cidade. Ou é o café, né, gente? E aí, nisso, né, elas alegaram que o motivo principal delas gostarem, né, dessa questão da colheita do café seria, primeiramente, né, pela autonomia financeira e a socialização, né, que se dá entre trabalhadores e trabalhadoras, né, e a fuga, ainda que por um tempo, né, de trabalhos domésticos, quer como faxineiras, empregadas domésticas ou em casa também. E aí, quando questionadas, né, sobre o destino dado ao salário recebido pela colheita, as respostas, né, confirmaram a importância, né, dessa remuneração mesmo para a renda familiar durante esse período sazonal. Em uma das falas, né, de uma das entrevistadas com 32 anos, que é ainda apanhadora de café, ela coloca assim: eu já comprei colchão, já dei dinheiro para o Jota, que é o marido da entrevistada, comprar o material da casa, ajudei a pagar o terreno da casa e comprei umas coisas para as crianças e para mim também, né? Uma outra entrevistada de 21 anos, que não é casada, né? E que é ex-apanhadora de café, ela colocou assim: com o dinheiro que ganho, eu pago as minhas contas e estou guardando porque vou casar, né? Então, percebe-se que para a mulher casada, né, a remuneração é sempre vista como ajuda, né, para a renda familiar. E para as mulheres solteiras, percebeu-se que existe uma autonomia maior, né, sobre esse dinheiro conquistado ao longo da colheita. Sobre as dificuldades, né, enfrentadas na rotina diária dessas mulheres entrevistadas em colheitas de café, 32% nos evidenciaram que era uma dupla jornada, tão bem evidenciada, né, pelas meninas aí, Clara, Clarice, né? A Rosa Esther Rossini aborda também numa visão mais ligada ao campo mesmo, né, em seus trabalhos sobre as cortadoras de cana em Ribeirão Preto, que com a saída da mulher, né, de casa para os trabalhos, né, externos, né, à casa, as atividades domésticas se tornaram o quê? Atividades secundárias, feitas em horários extremos, né? E em muitos desses relatos, né, as mulheres me relataram que acordam 4 horas da manhã, cozinhar, né, o alimento, arrumar a marmita de todo mundo da casa e levar a criança para a creche e ir para a rotina na roça. Retorna-se lá para 6 horas, né, da rotina da roça, ia lavar roupa, ia fazer janta, ia ajudar o filho no dever de casa, quando se é casado, para no outro dia iniciar, né, um novo dia na colheita. E aí, nisso, né, quando perguntadas, né, sobre os avanços, né, que se ocorreram nesses espaços, principalmente aqui no município de Divisa Nova, elas colocaram que as mudanças legislativas como o registro na carteira, o acerto, né, ao final de cada colheita, o seguro-desemprego, o fundo de garantia, os equipamentos de proteção individual foram grandes avanços, né? E elas colocaram que igualaram, de certa forma, o seu trabalho em relação ao trabalho dos homens, né? Mas só que, apesar de todas essas mudanças legislativas, né, ao longo assim, da nossa pesquisa de TCC, percebeu assim que tem crescido ainda mais a busca, né, dessas trabalhadoras por empregos em atividades urbanas em Divisa Nova, consideradas por algumas das entrevistadas como sendo um trabalho mais leve e mais bem remunerado, né? Aí eu vou apresentar um dado aqui, né, que é um comparativo do percentual de pessoas com 16 anos ou mais de idade em atividades agrícolas e industriais no município de Divisa Nova, entre 2000 e 2010. Nos setores agrícolas, né, em 2000, a participação feminina, né, em atividades agrícolas era de 56,1%, decaindo em 2010, né, chegando a 46,9%. Já, né, em atividades industriais para mulheres, 2,4%, aumentando um pouquinho em 2010, né, chegando a 5,8%. Para homens, né, atividades agrícolas em 2000, os homens 72,9% se dedicavam, né? Em 2010, 67% dos homens se dedicavam a essa atividade. Em atividades industriais, 11%
né, dos homens no município se dedicam em atividades industriais. Em 2000, aumentando somente 0,2%. A partir desses dados, né, a gente pode ter uma noção que a organização espacial, principalmente nessa questão de trabalho para homens, é mais organizado que para mulheres, né? E o que deve, né, esse aumento na participação industrial, né, das mulheres e esse decaimento, né, de sua participação mesmo em atividades agrícolas? Primeira delas, né, é a implantação de indústrias, né, de confecção no município, que tende mesmo a empregar mais mulheres do que homens, né? A confecção de jeans, roupas de bebês, né, enxovais. A mecanização também na colheita de café no município, com máquinas, né, de grande porte e manual, pode ser também encarado como um dos motivos para o aumento da participação feminina em espaços urbanos, né? A mecanização no campo não tende a relacionar, né, e muito menos abordar a figura feminina. Máquinas manuais, né, aqui popularmente é conhecida como a famosa mãozinha, né? Em relatos e entrevistas, né, principalmente as entrevistadas casadas, falam que o papel, né, quando elas vão colher café com seus maridos, é apenas arrastar o pano, né? O manuseio para com a máquina, né, o tratamento, né, até mesmo o recebimento da renda conjugal é mais para o homem. A baixa contratação também em atividades agrícolas é um dos motivos para o aumento mesmo, né, do trabalho feminino em espaços informais, né? Por quê? Durante o trabalho de conclusão de curso, eu entrevistei, né, alguns fiscais, né, responsáveis mesmo pela contratação de pessoas, né, para exercerem o trabalho nas colheitas de café. E um deles falou assim que não, que realmente as mulheres não estão sendo tão contratadas porque tem a responsabilidade familiar, que decai, né, nessa questão da dupla jornada, né? Ele foi assim bem sincero na entrevista, né? Não, os fazendeiros não se contratam mulheres porque mulheres engravidam, bom, porque mulheres possuem responsabilidade com a casa e com a criança. Se a criança adoece, a responsabilidade decai na mulher, e sendo assim, pode comprometer a nossa produção ao longo da colheita. Outro motivo que pode ser abordado, né, sobre a diminuição mesmo dessas mulheres em trabalhos urbanos, é a escolha em se dedicarem mesmo em trabalhos informais, né, nos espaços urbanos do município, ou então em municípios vizinhos como Alfenas, né, sejam como babás, faxineiras, lavadeiras. E em muitos relatos, né, essas mulheres colocaram, olha, é mais assim seguro ter-se o serviço o ano inteiro do que apenas 3 meses, né? E como fica? Principalmente as mais jovens, né, vem optando, né, as mais jovens em entrevistas, vem optando a essa forma informal de trabalho, né? Principalmente por estar mais próximos de centros urbanos, né? Muitas já estavam estudando ou com pretensão de fazer uma faculdade, né? E elas colocaram, nesses 3 meses, como eu vou colher café, né? Chega muito tarde, eu estando na cidade, a mobilidade para ir para Alfenas é melhor. Em entrevista, né, 80% das mulheres com faixa etária entre 40 e 60 anos são mais resistentes a permanecerem no campo, né? Principalmente nessa prática cotidiana, que é a colheita do café, devido à idade próxima para a aposentadoria, né? E também o pouco estudo, como foi alegado por elas, para buscar outras alternativas nos espaços urbanos. Em entrevista, né, mais de 50% das mulheres entre faixas etárias de 16 a 30 anos são ex-apanhadoras de café e se dedicam em atividades urbanas porque encontram situações de trabalho mais amenas e favoráveis, né? Então, indo mais assim para a finalização da exposição do trabalho, a gente percebe, né, que apesar de ser um trabalho mais penoso, né, e apesar de todas as dificuldades, né, segregação e até afastamento, né, feminina, de certa forma, nessa prática de trabalho, existem mulheres mais resistentes a permanecerem, né, nesse ofício, que são as mulheres de 40 a 60 anos, né,
que encontram-se poucas condições de trabalho em espaços urbanos, ou estão próximos de aposentarem, ou por pouca escolaridade também. Já as jovens, né, têm preferido optar por trabalhos urbanos, né, devido à proximidade com uma cidade média, né, por ser um trabalho mais a menos, mais favorável, e pagando o preço mesmo, né, da informalidade, né, de não se ter o registro na carteira anualmente, né, acertos, fundo de garantia, férias, 13º. Diante desse quadro, né, pode-se apontar que o futuro seja uma participação menor, né, mas não um abandono total dessa prática, né, pois é uma atividade tradicional do município, que diante da falta de opção, né, de serviços urbanos, acaba por atrair trabalhadoras na época da colheita, sobretudo as com baixo grau de escolaridade, independente da faixa etária. Eu evidenciei aqui, né, a vivência de trabalhadoras rurais, né, mas que não possuem um vínculo contínuo para com o campo, né? Como foi evidenciado, né, a maioria dessas mulheres que foram entrevistadas residem em espaços urbanos e durante o trabalho sazonal elas fazem essa migração pendular, né? Abordando um pouquinho, né, sobre a ótica da mulher que vive no campo, né? O que podemos falar? Que as desigualdades de gênero persistem também, né? Cotidianamente. Primeiramente, a falta, né, de participação, o direito à herança. Enquanto os homens da família, né, sei lá, ganham um pedaço de terra, a mulher está ganhando uma panela de ferro, uma vaca, um guarda-roupa, né? Fora também uma coisa que deve ser abordado, né, em relação ao direito da mulher do campo, é o envelhecimento, né, a depressão de mulheres dentro do campo também, que ao longo, né, da sua trajetória, né, e com o avanço da idade, vai perdendo, de certa forma, sua voz e autonomia, que já são poucas. Outro fato específico também que deve ser colocado em questão é a dupla jornada de trabalho enfrentado por essas mulheres. Porque diferente, né, das apanhadoras de café, né, que mesmo não possuindo um vínculo contínuo para com a terra, as mulheres, né, dentro de uma agricultura familiar que vivem no campo, elas não estão todo o tempo na lavoura, porque ao longo da sua trajetória diária, elas têm que, né, se desdobrar para cuidar da casa, dos filhos, dos idosos, doentes, da horta, né, ao em volta da casa, das criações. E esses espaços, né, que essas mulheres ocupam do cotidiano, não são considerados como espaços de produção, né? O que é uma questão muito problemática também, mesmo se existindo uma lei, né, brasileira, né, que obrigue que a escola, 30% dos alimentos consumidos pela escola seja da agricultura familiar, né? E talvez por esses espaços não serem considerados como espaços de produção, principalmente a horta, né, dentro da agricultura familiar, existe-se, de certa forma, uma dificuldade para assistência técnica, né? O que complica ainda mais, né, a valorização dos espaços de produção dessas mulheres, né? Fora, né, que existe também uma dificuldade muito grande de participação sindical, né, de movimentos sociais dessas mulheres no campo, né? Tanto em minha pesquisa, né, as apanhadoras de café alegaram, já me esquecendo de falar, né, alegaram também que costumam ir, né, ao sindicato somente para aposentar, né? Nunca participaram, né, de uma reunião sindical, devido também ao fato da dupla jornada, né, que é desigual, né, não se é permitido, né, para a mulher descanso com uma dupla jornada. E para a mulher na agricultura familiar, o fato é o mesmo também. Saindo um pouco, né, dessa lógica de produção espacial, né, abordando essa questão da desigualdade de gênero, eu penso que para a mulher a mulher no campo é mais complicado e mais suscetíveis às violências domésticas, né? Se na cidade a situação é complicada, que dirá no campo? E eu fiquei pensando sobre essa situação até mesmo durante a pandemia, o isolamento, né? Porque a mulher no campo está longe
de postos de saúde e de delegacias específicas, os vizinhos são distantes, baixo acesso ao telefone, né, à internet. Então, é necessário, né, se criar políticas públicas, né, que pensem nessas multiplicidades de mulheres, né, para que essas multiplicidades de mulheres, né, sejam apanhadoras de café, ou então mulheres da agricultura familiar, tenham vozes, né, e sejam ouvidas. Então, é isso. Obrigada. Desculpa o nervosismo. Obrigado, Glau. Pessoal, a gente vai até às 19 horas hoje, não é isso? Então, a gente vai fazer uma rodada de 4 perguntas e vamos até dar o nosso tempo aí, né? Tentar atender o possível aí o pessoal, certo? Luana Maia, qual seria a abordagem de vocês no que se refere à uberização do trabalho feminino? Como essas podem vir a sofrer com isso e quais as principais medidas trabalhistas a serem tomadas? Boa pergunta, né? Precarização, trabalho feminino também. Ana Ruth. Fala, Ana Ruth. Clarice, Clara e Jéssica. Como se pode analisar o direito das mulheres à cidade, na diferença entre o público e o privado, considerando o recorte étnico, racial e social no Brasil? A Letícia. Para as mulheres que migram do campo para a cidade, tentar conectar todos esses fragmentos múltiplos do urbano junto a todos os seus papéis socioespaciais seria um pouco ainda mais perverso? É a Sandra. Olá, Sandra. O direito à cidade pode ser conquistado pelas mulheres do campo? A Jéssica vai responder isso aí. Como que vocês acham melhor? Acho que começar da primeira, né? Da primeira pergunta. Até para seguir uma ordem. O que vocês acham? Pode ser sim, Jéssica. Dá para voltar a pergunta? A primeira... Certo? Para voltar. A primeira lá. Sim. Da uberização. Que é a Luana que pergunta, qual seria a abordagem de vocês no que se refere à uberização do trabalho feminino, como estas podem vir a sofrer com isso e quais as principais medidas trabalhistas a serem tomadas? Quem gostaria de responder? No sentido... pode falar, Clara. Por favor. Pode falar. Bem, eu acho que essa discussão sobre a uberização passa pela discussão sobre trabalho, né? E, fundamentalmente, sobre emprego. Eu acho que a gente está passando por uma situação na economia e especialmente nesse contexto de pandemia, em que, sem sombra de dúvida, esse vai ser um processo cada vez mais intenso, né? E ele vai atingir, sobremaneira, também as mulheres, né? Que já passam por relações de trabalho, né, que são mais desiguais quando comparadas aos homens. Estou falando isso do ponto de vista de alguém que pensa isso, mas não estuda sobre isso, né? Nessa perspectiva, eu tendo a achar que as mulheres, mais uma vez, serão afetadas, porque a gente tem uma forma de trabalho que é extremamente flexível, né, como é o termo que se gosta de usar, né, e extremamente precarizada, né, em que essas mulheres não terão o mínimo das garantias que se tem na legislação trabalhista. Inclusive, garantias como licença maternidade, garantias relacionadas a auxílios creches, enfim, o direito da amamentação e etc. Né? Então, acho que isso
essa uberização e essa precarização do trabalho de uma forma geral atinja todos os trabalhadores e, por função da mediação de gênero, eu penso que ela tenderá a atingir ainda mais em grande medida, regulamentar essa forma de trabalho, né? É garantir um conjunto mínimo de direitos, né, que esses trabalhadores e trabalhadoras tenham, que permitam a eles os direitos mínimos necessários, né? Como, por exemplo, serem assegurados em situações de acidente, terem possibilidade de recorrer a algum tipo de recurso quando precisam se afastar por alguma razão, etc., né? Mas eu tendo a achar que na conjuntura que nós estamos vivendo, né, essas garantias mínimas de direitos a esses trabalhadores e trabalhadoras são cada vez mais distantes, né? Porque temos uma tendência maior a assumir isso como, inclusive, algo positivo, né? Entendendo isso como formas modernas de trabalho, né? Quando, na realidade, me parece que são formas de intensificação do trabalho, né? E do trabalho das mulheres também, né? Enfim, vamos palpitar um pouquinho sobre isso. Como funciona? Sobre essa questão... Alguém falou? É tão difícil resolver essa questão na live, gente. Pessoal, só uma coisa, eu falei errado aqui. Nós vamos às 17 horas, tá certo? Desculpa. Isso. Às 17 horas. Corrigindo aqui, desculpa. Home office hoje vai até às 17 horas. Até porque depois eu tenho o home doméstico. É verdade. Não chega. Eu tenho um comentário para fazer sobre a pergunta ainda sobre a uberização. No meu caso, né, eu não trabalho ainda com o tema, mas eu ouvi um podcast recente, inclusive eu indico, que é do O Novo Normal, que é o Coronavírus e a Economia, que elas vão tratar sobre não essa questão exatamente, mas fala sobre como as mulheres estão nos empregos menos remunerados e quais são os impactos, né? Então, se as mulheres estão nos empregos menos remunerados, os mais precários, e aí você tem uma taxa de mulheres na informalidade, né, de homens e mulheres na informalidade, a perspectiva de gênero, a perspectiva étnico-racial e de classe, ela vai, no sentido das desigualdades, vai ser reforçada, né? Que é isso, essa questão da uberização, né, presente na informalidade. E foi uma boa pergunta, viu? Mas eu acho que é só um comentário mesmo, e eu vou pesquisar sobre isso. Bora lá, a Ana Ruth aí agora. Ela pergunta, Clara e Jéssica, como se pode analisar o direito das mulheres à cidade na diferença entre o público e o privado, considerando o recorte étnico, racial e social no Brasil? Professora Clarice. Eu? Professora, acho que está me colocando numa situação difícil. Mas vamos lá. Eu devo dizer que eu sou professora, mas eu não sou pesquisadora dessa temática, vocês sabem melhor do que eu. Mas vamos lá, vou tentar também pensar um pouco isso. Primeiro, acho que a gente tem que pensar o que é essa diferença entre público e privado, né? Assim, eu acho que o processo de modernização instituiu uma dicotomia entre esses espaços, né? Entre os espaços público e privado, constituindo a mulher, basicamente, o direito de estar no espaço privado. Ela é a pessoa que movimenta e organiza o espaço privado, que seria o espaço doméstico, os cuidados, né? O espaço não produtivo, né? E o espaço público seria fundamentalmente um espaço masculino, o espaço da política, o espaço decisório, né? Isso é uma falsa dicotomia, né? Acho que não vale nem entrar muito nessa discussão, né? Mas que separa os lugares de gênero no espaço, né? E se a gente pensa a cidade, né, como um espaço público, né, mas também como um espaço da vida, né, portanto, também da vida privada, na sua dimensão privada, essa dicotomia me parece muito mais sem sentido, né? Portanto, assim, o direito à cidade, né, é o direito de usufruir a cidade, né,
É o direito de usufruir a cidade na sua totalidade, na sua dimensão pública e também na sua dimensão privada. Né? Porque também não adianta a gente garantir um direito ao uso público da cidade, né? Enquanto também mulheres sofrem, por exemplo, de violências domésticas, né? No âmbito privado, como se isso não fosse de participação pública, né? Como se o público não tivesse também que pensar e atuar sobre isso. E, como eu tentei falar rapidamente na minha exposição, né, nada disso faz sentido se a gente não atravessar, né, ou como os estudos de gênero e raciais falam, né, não interseccionar com outras dimensões. E aí a dimensão étnico-racial é fundamental, né, porque as mulheres negras, elas sofrem muito mais essas restrições, elas são muito mais vulneráveis a essas desigualdades, né. Então, no meu entender, a conquista do direito à cidade pressupõe também o rompimento, a desconstrução dessa dicotomia público-privado, né? E pensar o espaço como totalidade, como integridade. Né? Tentando palpitar novamente. Não sei se eu respondi também. Complementando a fala da professora Clarice, né, sobre essa abordagem ligada ao gênero, né, ela sempre tem que estar vinculada a uma análise de raça e classe, né? Quando Clara colocou também, né, e a professora Clarice, sobre esses espaços de vulnerabilidades, né, a gente tem que levar em consideração que a mulher negra, ela não passa apenas pela violência patriarcal do machismo, né, ela enfrenta também outra violência, que é a racial. Então, são duas categorias de abordagens, né, que dentro de análise de gênero e dentro da análise do gênero na geografia, devem ser consideradas. É isso. Tem um comentário também a fazer, é que ultimamente eu uso, né, que é a questão da violência doméstica, mas de falar em violência de gênero, que aí você associa o público e o privado, né, porque são violências de gênero, né, que as questões das determinações a fazer. Uma vez me perguntaram, Jéssica, por que as mulheres morrem, por que estudar feminismo, por que o feminismo é importante? Eu falei, olha, sim, essa pergunta é difícil, mas se você acompanhar ao longo da história, isso eu discuti até com o Evane, na série de determinações históricas, de violência, de superações, de lutas, de conquistas, mostram que em recortes espaço-temporais que vêm de muitos séculos até hoje, as mulheres ainda estão no processo, as mulheres, não só no sentido biológico, né? As diversas mulheres estão no processo de luta. E a questão que eu vou chamar a Rose, né, 1993, para dizer, olha, o espaço paradoxal é muito complexo, envolver variadas articulações e dimensões, e se constitui em uma interessante construção teórico-metodológica da geografia. Então, o que está na centralidade da sua pesquisa? O que vai ficar à margem? Então, se eu vou estudar questões, né, se eu estudo relações de gênero, né, o que vai ficar na centralidade? São os estudos feministas? O que vai ficar à margem? As questões ético-raciais ou de classe? Então, por isso que temos as correntes, né, feministas, né? Então, qual é a corrente que você mais se aproxima? As liberais, as marxistas, a interseccional, né? Então, tem as correntes. A questão é epistemológica, a questão é metodológica, mas o tempo urge, né? E como diz a Glau, né? E o cotidiano, ele chama para o debate. Então, é interessante pensar numa totalidade. O que eu posso fazer dentro da minha pesquisa, mas sem generalizar, sem deixar essas questões de classe, raça e gênero de fora, né? Então, às vezes, a gente não consegue se ater a essas três questões, né? Porque tem da sexualidade, ainda tem outros debates, né? Mas é uma questão de um foco epistemológico, metodológico, né? Fazer ciência é isso, né? Como diz a Rose, é o espaço paradoxal. Porque também aproveitando a fala da Jéssica, né, eu acho que reforçar assim, que o importante é captar e capturar o movimento, né? Assim, e aí um olhar dialético me permite entender esse processo nas suas contradições, né? E que vão sendo atravessadas por essas mediações todas, né? Enfim, acho que é importante, se a gente está pensando dentro de um método dialético, né? É alcançar esse movimento e as contradições que estão presentes no teu objeto, né? No teu objeto de interesse, na tua questão de pesquisa. Né? Eu acredito que as perguntas da Luana e da Ana Ruth, elas muito se conversam, assim, muito se complementam, né?
Se a gente pensar no processo de uberização, né, que seria a precariedade aí dos serviços, né, dos trabalhos, a partir de novas relações trabalhistas entre trabalhador e empregado, eu acredito que essa precarização do trabalho da mulher ele é muito mais antigo, né, do que essas novas relações de aplicativos, por exemplo, né, nessa questão da uberização. Né, as formas de emprego, né, as formas de contratações, sem carteira de trabalho assinado, com a ausência de sindicatos ou de organização dentro desses espaços de trabalho, a participação das mulheres em serviços terceirizados, em limpeza, né, em espaços de organização e também das empregadas domésticas, já mostram essa precarização a partir do trabalho realizado por essas mulheres. Além disso, o trabalho realizado por essas mulheres em casa, né, o papel da reprodução. Né, eu acredito que... E aí, pensando nas relações étnico-raciais, da esfera do público e do privado, né, são essas mulheres, a partir do neoliberalismo, são as mulheres negras, são as mulheres latino-americanas, né, que enfrentam essas piores condições das relações de trabalho. Né? Então, falta aí uma organização, né, dessas mulheres em torno às questões do salário, né, em torno às questões do assédio nesses locais de trabalho. Né? Então, existe muitas discussões que merecem aí avanços, principalmente nas discussões feministas, né, em torno às relações aí do trabalho. Seria isso. Qual que seria a próxima pergunta aí? É a da Sandra. Da Sandra. Né? Lá vem a Sandra. A Sandra, ela vem aqui para causar. Eu tenho um trechinho aqui para responder para a Sandra, mas vocês têm a prioridade. Depois, se sobrar um tempinho, eu falo. O direito à cidade pode ser conquistado pelas mulheres do campo? Novamente eu. Eu acho que sim, Sandra. Eu acho que sim, quando a gente pensa o direito à cidade do ponto de vista, né, do direito à sociedade, né? Acho que é um pouco a discussão que o Lefebvre vai nos ajudar a pensar, né? O direito à cidade não está reservado apenas aos que habitam a cidade, porque o direito à cidade é o direito de pensar e projetar uma outra sociedade também, né? Então, não só elas devem participar, né, e conquistar, como elas são sujeitos também desse processo de construção do direito à cidade. Eu quase aqui pensei que... Eu falei assim, a Sandra vai fazer essa pergunta, tenho certeza. E aí, né, pensando nessa pergunta, é muito uma questão importante que o Lefebvre, lá no Espaço Diferencialista, vem dizer, olha, o importante é pensar o possível, né? O possível, o direito à diferença. O direito à diferença está no direito à cidade, no direito à moradia, nos diversos direitos, né? Tem uma parte aqui também, eu achei muito interessante, né, no direito à cidade, que na página 117, pode conferir lá, Sandra, que diz qual é esse direito à natureza. Né? Existe o direito à natureza enquanto lazer, né? Como pensar esses direitos no sentido, levando em consideração a obra, né? Se o espaço é obra e produto, né, levando em consideração a obra. Então, você amplia a perspectiva no sentido de dizer, olha, aqui não é no sentido de direito a questões materiais, né, no sentido material, ao direito à moradia, né, que foi tratado pelo Engels, né, não só ao espaço físico, mas ao direito a ser humano, né, a ser gente. Tem um trecho que ele traz do Nietzsche, diz assim, Deus está morto, e o homem também, né, e o homem parece que também, né, a sociedade também está morta, né, no sentido que se perdeu com essa fragmentação e essa homogeneização do espaço, a busca da totalidade, apesar das nossas diferenças, do direito à diferença, o que nos une, né? Que é esse direito a o quê, né? Direito à moradia, direito à cidade, direito ao campo. Então, conecta assim, viu, Sandra? E pode ser conquistado dessa forma, como você disse aí, o direito à cidade pode ser conquistado pelas mulheres do campo, o direito a
tudo, né? Tem que ser uma conquista não só do direito das mulheres do campo pela cidade, mas pelo direito à terra, pelo direito à moradia, pelo direito a ter o que comer, né? Eu acho que vem nesse sentido, sim. E o direito pela diferença também, né? Pode falar um pouquinho? Claro. Vocês permitem? Pode. Então, no Direito de Cidade mesmo ele fala, o campo e a cidade se diluíram muito, né? A pesquisa da Glaucione mostra isso também, né? Claro que é uma cidade pequena, tem muita essa articulação campo-cidade. Enquanto que ele coloca a urbanidade e a ruralidade se distanciaram, né? Mas campo-cidade houve essa diluição muito grande, né? Os processos de fragmentação da cidade, né, também se verificam no campo, né? E a gente vive isso. Vou falar um trechinho que era no começo, que eu ia falar, mas é muito rápido, talvez ajude a gente a pensar um pouco isso. Que ele coloca assim, ó, o Lefebvre ele tem uma posição otimista, né, apesar de tudo, né? Ele não vê como um sistema fechado que a gente não tem saída. Ele fala, o projeto só pode resultar de um esforço coletivo, espontâneo e consciente, teórico e prático, para determinar a via. Nesta elaboração, cooperam já os grupos parciais e diferenciais, sobretudo os que o poder central rejeita para as periferias mentais, sociais, espaciais, as mulheres, os jovens, os desfavorecidos. Se as periferias são impotentes, se estão destinadas isoladamente às revoltas locais e pontuais, não deixe por isso de ter a possibilidade de transbordar os centros a partir do momento em que estes são abalados. Se o projeto não se pode elaborar, ou se não possui nenhuma eficácia, é porque os fatos ditos sociais escapam ao pensamento e à ação, porque consistem apenas em acasos e necessidades igualmente cegos, em fluxos e refluxos. Alguns traços bastam para determinar negativamente o projeto, distinguindo dos programas políticos, mas, sobretudo, designando o lugar das elaborações e dos esforços práticos em direção a uma transformação radical na vida urbana e na cotidianeidade, né? Então, achei muito interessante isso, né? Como, né, o diferencial, né, está nos grupos segregados, excluídos, né? E ele aposta nisso, né? Nessa, vamos dizer assim, né? Contra-geografia, né? Fazer uma contra-geografia do que está estabelecido, do que está organizado. E o otimismo dele são nesses grupos, né? Segregados, as mulheres, os jovens, os precarizados, é daí que vai vir, né? A saída, onde ele enxerga, né? Mas reorganizando todas essas fragmentações que a gente vive hoje. Essa é a grande dificuldade, né? Tem mais alguma pergunta? Pergunta sempre tem. Sobe aí para a gente, Maria, uma pergunta. Ao Gil, ó. Gil, fala, Gil. A luta pelo direito à cidade equivale à luta pelo exercício da cidadania? Acho que a gente tentou responder, né? Na fala anterior. Se a professora Clarice quiser falar. Eu acho que essa questão do exercício da cidadania, né, que o Gil coloca, sobre o direito à cidade, né, o direito à cidade ele já vai ter várias contradições, no sentido, não desse sentido que Lefebvre defende, né, o uso da própria obra, né, o próprio uso das cidades na sua liberdade da expressão humana, né, sem as relações de exploração, né, capitalistas, né, uso pelos seres humanos, né, a partir do seu trabalho humano.
E aí, quando a gente pensa em direito, também por um outro lado, quando o debate, né, o debate acerca em torno dos direitos mesmo, eu acredito, assim, eu acho, né, que esses direitos eles estão constituídos numa Constituição, né, numa formulação burguesa também, e quase que um direito do consumo. Então, por isso que, assim, o debate, eu acho que para a gente chegar no nível de direito à cidade é o fim do capitalismo, é o fim dessas relações de exploração, né, é o fim do racismo, é o fim do neoliberalismo, para a gente conseguir caminhar num pleno direito, né, das relações da cidade. Mas, por um outro lado, o processo de cidadania, né, dos direitos no sentido do direito à saúde, no direito à educação, no direito do seu filho ter creche, né, do direito, muitas vezes conquistados com muita luta nos bairros, né, é toda uma questão da educação e da questão da cidadania, que muitas pessoas hoje são, né, afastadas, não conhecem os seus próprios direitos, né, da Constituição, né? Então, por um outro lado, também é muito importante a gente, né, a população, né, principalmente segregada, principalmente da periferia, lutar por esses direitos mínimos, né, quase que de sobrevivência aí, principalmente para as mulheres, né? E, enfim, outros direitos também são importantes. Seria mais ou menos isso que eu acho, Gil. Pessoal, então a gente vai encerrando por hoje. Queria agradecer aí a participação de todas, né, de todos. Professora Clarice. Tem que mandar um abraço também para o pessoal lá do Conjunto Habitacional, aqui a Sandra, aqui, ó, tá? Então. Pessoal que mora lá no Conjunto Habitacional, mandar um abraço para vocês, obrigado por acompanhar a live, ó. Acompanhando, é muito legal. Um abraço aí. Pessoal, muito obrigado e a gente vai ficando por aqui, mas tem mais colóquios aí pela frente, não é isso? Obrigado a todos. Uma boa tarde. Beijo, aí. gente. Abraço. Obrigada. Muita força na luta. Fiquem bem. Tchau. Ei, Clara, ficou nós dois aqui. Muito bom, viu, Clara? Legal. Flamarion. Cadê o Flamarion? O Flamarion já saiu também. Tchau, Clara.